E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo as impressões do primeiro episódio de Spy Family, o anime, que é um grande candidato a melhor anime da temporada de abril ou temporada de primavera do Japão, como vocês preferirem falar, e também um grande pré-candidato a melhor anime do ano também. Mas antes disso, eu vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos de Tate no Yusha, Spy Family, Kaguya-sama, Shikimori-san, que também vai rolar amanhã no domingo, vai ter vídeo de Shikimori-san também. Dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, o episódio já começa falando sobre os conflitos internos do país, na verdade. Como o país ele é dividido entre o leste e o oeste. Eles começam a falar que o leste e o oeste eles estão em uma batalha, uma guerra de informações na verdade. E se algo der errado, é capaz do país vizinho atacar o país deles ali. Do lado oeste, ele quer evitar a qualquer custo uma guerra na verdade com o país vizinho. E no início do episódio já tem um acidente de carro na verdade, um acidente entre aspas, né? Porque um carro ele assim, acabou ficando sem freio e acabou caindo ali da ponte, né? Acabou atravessando e caindo lá de cima. E assim, já sabem que o leste tramou isso, né? O leste está por trás disso na verdade. Eles estão preocupados com o que o leste vai fazer, porque eles estão atrás de informações para derrubar o lado oeste aí, né? E acabar fazendo alguma coisa aí futuramente com um país vizinho, talvez. E eles vão recorrer ao seu melhor espião agora, o Twilight, né? Que é o protagonista dessa série aí que a gente vai acompanhar ao longo dos episódios aí, que tem vários nomes na verdade. E logo em seguida, já mostra dois caras trocando informações. O informante, ele está passando umas fotos de um ministro do lado oeste ali, que está apoiando o lado oeste. Ele está entregando para esse cara aí. Só que aí depois, ele nota aí, depois que os dois se separam, ele nota que foi enganado, porque o cara, para quem ele ia entregar as fotos, apareceu só agora. E depois ele viu que na verdade ele entregou pro cara disfarçado. Aí a gente vê o Twilight na verdade já em ação, né? Ele disfarçado como o cara ali que ia receber as fotos. E para que isso? Para que ele estava disfarçado? Na verdade, ele está evitando que vaze umas fotos do ministro aí com a peruca dele, na verdade, sem a peruca, né? Mostrando que ele usa peruca, na verdade. E assim, isso pode afetar a paz mundial e a paz entre os lados oeste e leste aí, e o país vizinho também, né? Depois disso, a gente tem um encontro do nosso agente Twilight com a filha do cara que ele se disfarçou, na verdade, com a filha dele. E no meio desse encontro dos dois, ele já termina com ela. Ele tem outro nome aí, vários nomes que ele usa aí de disfarce, né? Ele usou, acho que Robert usou o nome aí nesse disfarce aí como namorado dela, né? E ele termina com ela, era mais pra ganhar informações mesmo, ganhar informações por ela, né? E saber mais sobre ela e o pai dela também, né? E ele termina com ela logo após ela falando sobre quando eles iriam se casar, né? Depois dela ver um pedido de casamento na frente dela ali, né? Um outro casal se declarando ali. E depois que ele termina com ela, ele tá andando por um beco e ele fala que felicidade e casamento ele abandonou depois que ele virou espião aí, que ele não tem, assim, ele procura mais isso, depois que ele virou espião ele largou tudo isso na verdade. Só que aí depois ele recebe essa próxima missão, a missão de formar uma família. Aí ele já fica surpreso na verdade, depois de ter dito isso, né, depois de ter dito que ele não não se casaria na verdade, não encontraria felicidade na verdade, porque ele abandonou isso depois que virou espião na verdade, ele abriu mão disso. E a próxima missão é já ter uma família, fazer uma família, ter uma mulher e uma filha ali pra entrar numa escola. E o porquê dessa missão? Aparentemente, ele vai ter que espionar o líder do Partido do Leste ali, né? Do Partido da União Nacional, se eu não me engano. Só que é muito difícil de entrar em contato com esse cara, é muito difícil de espionar, porque ele é um cara muito ocupado e o único local no qual ele é mais vulnerável, assim, é mais fácil de espionar ele, é numa escola onde o filho dele estuda. Então a missão dele é formar uma família e inscrever o filho ou filha nessa escola para poder ter acesso a ele, poder ter mais fácil acesso a ele para poder espioná-lo, né? Então esse é o propósito dessa missão aí, dessa missão que vai ser a mais difícil do nosso agente aí, Twilight, né? Ou for chamar ele de Lloyd agora, que é o nome dele agora a partir dessa missão, né? E é engraçado que logo depois ele já tá no apartamento onde ele vai ficar e ele fica assim, fica verificando ali se não tem grampos, se tem rotas de fugas fáceis ali para ele, né? Ele fica verificando ali e o cara ali, o proprietário ali do apartamento fica assim, estranhando, né? Que ele tá loupenho paranoico, parece. E logo depois disso, ele já vai pro orfanato, achar uma criança, na verdade, adotar uma criança, porque não tem tempo de ter uma criança em 7 dias, assim, para se matricular naquela escola ali, né? Assim, coisa que ele questiona ali no meio ali de quando ele recebe ali a missão, né? Quando ele recebe a missão, ele questiona. Não tem como eu ter uma criança em 7 dias aí, né? E ele vai pro orfanato achar uma criança, né? Ele quer uma criança alfabetizada, porque tem que ter uma prova para passar nessa escola, entrar na escola. E ele quer achar uma criança com maior capacidade.
E logo de início, o proprietário ali do orfanato, né, que tá bem acabado na verdade, né, bem largado, né, o proprietário assim parece um Zé Ninguém, né, ele já oferece uma criança chamada Anya. E o Lloyd, ele fica pensando sobre a idade dessa criança, ela tem 4, 5 ou 6 anos, porque tem que ter 6 anos pra entrar naquela escola. E logo de início, a criança já responde que ela tem 6 anos, porque assim, ela é uma telepata, então se o que o Lloyd pensa, ela sabe o que ela tá pensando, ela consegue ouvir os pensamentos dos outros, e ela ouve, ele pensando, perguntando qual a idade dela, né, ele se questionando sobre a idade dela, e ela já fala ali, tenho 6 anos. Ele pensa ali, ela é meio baixa na verdade, né, ela começa a ficar na ponta dos pés, na verdade, é uma parte bem engraçada, né, uma coisa que a gente já vê ao longo da temporada, né, vai ser bem isso, né, a parte engraçada vai ser com a Anya mesmo, né? Ela ali com as suas caras e bocas ali que ela faz e com as reações, as ações dela que ela faz também, né, porque logo depois ele questiona também se ela é uma criança inteligente, né, também. E ela já pega lá o jornal com as palavras cruzadas e começa a fazer as palavras, né? O Lloyd, ele começa a olhar ali as palavras cruzadas e ele começa a falar as respostas, né? Assim, é muito fácil, né? Acho que ela não vai conseguir resolver, ele fala as respostas ali, ele resolve ele mesmo. E depois ele vê que ela resolve, e assim, ele já fica pensando, não, essa criança é especial mesmo, né, resolveu palavras cruzadas ali, né, então ela é especial e vai ser bom pra missão, né, vai ser uma boa criança pra missão. E a Anya, ouvindo isso, ela já fica pensando, nossa, missão, que empolgante, na verdade, é uma coisa que, assim, geral, aconteceu várias vezes nesse episódio, né, ela falar empolgante, né, ela se empolgar com a missão, né, achando que, assim, lá da criança dela, né, que é uma criança na verdade, então ela vai achar que algumas partes são brincadeiras, né, são brincadeira de polícia ladrão, pega, ela acha toda hora isso, né, então vai ser uma coisa que a gente já vê, vai ser bem recorrente aí ao longo da temporada. Os dois ali estão na casa deles agora e o Lloyd, ele vai dar uma saída. Só que assim, a Anya, ela também quer sair porque ela acha que vai ter uma aventura aí, vai ter uma aventura com o Lloyd, porque ele está no meio de uma missão, né? Ele fala toda hora na missão, então ela acha que vai ter uma aventura ali. Ela fica toda empolgada ali com a aventura que ela vai ter com o pai dela, né? Com o pai dela de agora. Os dois estão andando juntos, só que o Lloyd, ele começa a pensar que ficar ao lado dela daquele jeito ali que ele está com ela vai ser difícil para, assim, contra-atacar uma emboscada do inimigo. E logo depois a Anya já se assusta, né? Ela se esconde na verdade, né? Achando que vai ter uma emboscada. E assim, ele fica pensando, o que tá acontecendo aí? Você tá reclusa, você tá escondido aí por quê? Aí ele começa a achar que ele não tá sabendo lidar com criança, na verdade, né? Ele acha que ele não sabe como lidar com a criança, quando na verdade ela lê os pensamentos dele, só que ela interpreta de um jeito assim, que é de criança, né? Ela acha que vai ter um ataque mesmo, aí ela já se esconde ali, né? Mas é bem engraçado essas partes aí, bem engraçado vindo da Anya isso aí. E o Lloyd, ele começa a pensar que ele tem que entender ela para o bem da missão, né? E depois a Anya, ela começa a falar, eu gosto de amendoim, eu não gosto disso, não gosto de aquilo, assim, coisas que não são necessárias para a missão, né? Que ele não tem que entender, mas que ela acha que é necessário, né, para a missão dele, né? Tem uma parte em que o Lloyd pensa na possibilidade de trocar a Anya por outra criança. E a Anya, ouvindo o pensamento dele, vendo que ele está pensando nisso, ela já começa a chorar, na verdade, porque ela não quer ser mandada de volta para o orfanato, ela quer ficar com ele, né? Ela já começa a fazer um choro ali. E geral, o público inteiro ali que está à volta deles começa a questionar o pai, né, o Lloyd, né, assim, sobre isso, né, falando que o pai é horrível e ele já não sabendo o que fazer na verdade. Tanto que ele procura livros ali para entender a Anya também, né, ele pega uns livros ali para entender ela, né, para estudar como se relacionar com uma criança. E depois disso, ele comenta com ela que ela tem que estudar para passar numa prova. Só que aí ela fala, não, eu não tenho que estudar, eu só tenho que ver as provas dos outros. Só que ele não sabe que ela é uma telepata, que ela sabe ler as mentes, ler o pensamento dos outros. E ele já pensa, então você vai colar dos outros. Aí ele não sabe disso daí, mas ela é um recurso que ela pode usar, né? Ver o pensamento, né? E que a gente viu mais à frente, que eu vou comentar mais à frente, que não deu muito certo, na verdade. O Lloyd, ele vai dar uma saidinha agora, só que a Anya tem que ficar na casa, ele não quer que ela saia agora. Só que aí, enquanto o Lloyd ele está saindo, a Anya, ela vai seguindo ele. Tipo, tem uma hora que ela vai no teto, ela fica no teto, uma hora que ela fica escondida atrás de um negócio. E assim, a última solução ali foi fechar por fora, na verdade, fechar por dentro e por fora ali o local, né? Ele coloca uma bancada ali do lado de fora, né? Pra ela não sair do apartamento, né, ficar isolado ali. E ela fala, ele é bom em pega-pega, e ele gosta de brincar de pega-pega. Mano, essa personagem aí é a melhor coisa do anime, né? Assim, a parte de ação, Slice of Life, é tudo muito bom aí nesse anime. No mangá foi muito bom, eu gostei demais do mangá. E assim, a parte de comédia também, muito boa também. E eu acho que vai ser a parte que o pessoal vai mais gostar, na verdade, nesse anime, né? Uma parte que o pessoal vai gostar pra caramba por causa dessa personagem aí que é muito carismática e assim, muito engraçada também, né? O Lloyd, ele se encontra com um parceiro dele que mostra mais informações sobre a Anya, sobre a filha dele agora. E mostra que
porque ela já foi adotada 4 vezes, já foi devolvida 4 vezes também. E depois disso, a gente volta pra Anya no apartamento, né? E ela tá entediada ali, né? Sozinha, né? Tá entediada ali no sofá. E ela agora pensa em abrir a porta ali que o Lloyd deixou trancada ali, um cômodo que ele deixou trancado, porque tem as armas dele e assim, as ferramentas de espionagem dele, né? O rádio dele também. E assim, ela sabe a senha, né? Porque quando o Lloyd ele tava fechando, ele tava falando, pensando na senha, ele tava falando nos pensamentos dele a senha, né? E ela sabe a senha, ela abre ali o local, né? E ela começa a fuçar ali as ferramentas ali do Lloyd, né? Começa a fuçar as ferramentas do seu pai agora, né? E ela abre ali uma maleta ali que tem um rádio, né? Aquele rádio comunicador que pode transmitir pra qualquer lugar, né? E ela começa a fazer uma transmissão que o partido leste, ali, o partido inimigo, começa a pegar, né? Eles começam a pegar essa transmissão e ela manda uma transmissão, uma mensagem, dizendo: ah, eu sou o Twilight, sou o agente Twilight, venham me pegar se conseguirem. E agora eles vão atrás do Twilight também, né? Do Twilight que mandou, né? Ele que mandou a mensagem ali de: ah, venham me pegar se conseguirem. Logo depois disso, ela já arruma uma maleta, já arruma o local todo ali, porque ela não quer que o Lloyd, o pai dela, descubra que ela mexeu nas coisas dele, né? E ela começa a pensar em algumas coisas do passado, de quando ela estava ali com os doutores, né, com os cientistas, né, que fizeram o experimento com ela e tornaram ela uma telepata, e eles falando que nunca conte sobre seus poderes para ninguém, e faça que seus poderes são essenciais para a paz mundial. Eles falam também que é para manter a paz, né? E o Lloyd, ele está voltando para casa e ele percebe que tem algo estranho acontecendo ali, que tem algo estranho na parte da frente da casa dele. E quando ele abre a porta da casa, ele imediatamente é atacado por um cara, e ele consegue lidar facilmente com ele, dá um soco nele, e depois aparece um cara atirando, ele joga uma lata de sardinha nele, lida com o cara da arma com uma lata de sardinha, mas ele acabou sendo pego por um dos caras. E depois a cena vai para onde a Anya está, junto com o cara ali que quer a foto do ministro ali sem a peruca, e quer logo o Twilight, né? Ele quer ver o Twilight pegar ele de jeito, né? Porque mandou aquela mensagem, né? Que foi a Anya, na verdade. E assim, a Anya tá percebendo que é de verdade o que tá acontecendo, que ele é um cara assustador de verdade, ele é um inimigo de verdade, né? Que assim, ele bota medo mesmo, e ela viu que a situação não é brincadeira. Tanto que o cara ali, um dos subordinados do cara ali, fala: ah, desiste desse negócio da peruca, e ele recebe um tiro logo. Ela já viu: nossa, então não é brincadeira mesmo. Aí depois chegam os dois caras que estavam na casa do Lloyd, que interceptaram ele, que lutaram, assim, brigaram com ele, e chega com o Lloyd como refém. Era o que alguns pensavam, na verdade, alguns que não leram o mangá, porque na verdade o Lloyd, ele estava disfarçado como um dos capangas que foram até a casa dele, e quem estava ali amarrado assim no chão era um dos capangas que ele se disfarçou, na verdade. Ele foge com a Anya, né? Deixa os caras trancados por um tempo, e depois ele dá um papel pra Anya, né? Ele tá disfarçado ainda, ele acha que a Anya não sabe, na verdade, que é o Lloyd ali, que é o pai dela que está ali, e ele dá um papel pra ela e fala: ah, vá, vira até a esquina ali que tem a polícia, porque ele quer que ela vá pra polícia, porque depois eles vão colocá-la num orfanato, um orfanato melhor do que ela estava, na verdade, que ela vai poder ter uma vida melhor depois, né? Que foi um erro dele colocar uma criança em perigo, numa missão perigosa como essa, na verdade. Ele volta ali pra dentro do local, né, pra enfrentar os caras ali. Ele enfrenta, faz uma armadilha para os caras, né, ele deixa ali o local tudo com fumaça ali para poder enfrentar um a um, né, cada um de uma vez. E ainda por cima, ele encurrala o chefão ali, ele encurrala o chefe ali do qual ele namorou a filha, e ainda ameaça ele dizendo que é para ele parar de seguir ele, é parar de querer alguma coisa com o Twilight ali. E depois disso, ele sai do local ali agora como Lloyd, né? Ele tira o disfarce, e quando ele está do lado de fora, ele vê que a Anya não foi embora, na verdade, que ela ficou ali perto dele. E depois ela vai até ele, e ele fica tipo assim, ele não sabe que ela sabe que ele era o capanga, né? Que ele estava disfarçado como capanga. E ela começa a falar, ele começa a dar umas desculpas ali, falando que ele foi pra uma loja ali, só que tá fechada. Aí ela falando: ele é um mentiroso, assim, ele falando que é um baita mentiroso. Depois disso, ele começa a perguntar o que ela estava fazendo, onde ela estava. Ela fala que ela estava brincando de esconde-esconde, e ela fala que não gostou porque tinha uns caras maus, né, que ela ficou com medo. Aí ele começa a lembrar do fato dela ter sido trocada, assim, adotada 4 vezes e deixada 4 vezes de lado. Aí ele começa a simpatizar um pouco mais, né? Ele fala que não procura nada de felicidade, de casamento, essas coisas, mas ao longo da temporada, ao longo do anime, da obra, a gente vai vendo isso, assim, uma coisa diferente do que ele falou, na verdade, porque ele começa a simpatizar nessa parte com ela, e ele, assim, ele quer ficar com ela agora, ela vai ficar com ele, né? Ele não vai
deixar ela mais agora. Depois vamos para uma parte interessante, do qual eu falei mais cedo, né? Falei sobre a prova, né? Sobre não ser tão útil às vezes o fato dela ser uma telepata. Porque quando ela está fazendo a prova de admissão para a escola, ela assim pensa naquela parte ali de vou ler os pensamentos dos meus colegas ali que estão fazendo as provas. E quando ela começa a ler os pensamentos das outras crianças, ela começa a ficar preocupada, porque um monte de criança não sabe como fazer a prova. Tem gente que tá fazendo Unidunité, tem gente que assim tá muito nervosa que não consegue fazer a prova, tem gente que não estudou, não sabe de nada, e ela assim, preocupada agora. Só que aí depois ela começa a lembrar de quando ela estava estudando, decorando as respostas ali com o Twilight, né, com o Lloyd, o pai dela. E ela consegue passar na prova, sai o resultado e ela passa na prova de admissão para a escola. E o Twilight todo felizão, né, levanta ela, só que ele acaba meio que exausto, né? Ele cai ali e ela toda preocupada. Não morre, não morre. Não me deixa agora. Ela toda preocupada ali. Não me deixa, não me deixa. E depois a gente vê eles ali na casa deles, né? Ele descansando. Outra parte interessante que aconteceu agora nessa parte final, né? Quando a Anya ela vai abrir a porta por carteira, né? Pegar uma carta. E a carta que os dois receberam foi da escola, dizendo que tem um segundo teste. O segundo teste é uma entrevista que tem que ter a Anya, a candidata, o pai e a mãe. Aí os dois já ficam pensando, mas não tem mãe aqui nessa família, então como já ia passar nessa segunda fase aí? Aí os dois começam a ficar preocupados, né? E a reação da Anya também, mas não tem mãe, né? Aqui não tem mãe. Mas no próximo episódio ela já vai ter mãe, na verdade, porque no próximo episódio vai aparecer a personagem que vai ser a mãe dessa família aí, já vai aparecer a personagem. Eu gostei dessa estreia de Spy Family, eu gostei pra caramba dessa estreia. Vai ficar melhor ainda, ou esse anime vai ficar melhor, tem várias coisas que acontecem ao longo dessa obra aí que são mais engraçadas, são muito emocionantes, são empolgantes aí, tem umas partes de ação que são empolgantes e bem engraçadas, partes engraçadas ali da Anya também. Vai incluir ainda agora a mãe, como eu disse antes, no próximo episódio. Então vai ficar melhor ainda esse anime. E eu tô muito empolgado para ver os próximos episódios. Então eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda, para não perder os próximos vídeos de Spy Family que eu vou trazer aqui. Lógico que eu vou trazer Spy Family. Eu quero fazer esse negócio aqui semanal porque eu sei que o negócio é bom. E dá like no vídeo e compartilha o vídeo para chegar mais pessoas. Então é isso aí, né? Eu vou ficando por aqui e falou!